Está a nossa conversa em Gênesis 19. Gênesis 19, mais uma conversa clássica da Bíblia para nossa reflexão. Gênesis 19, 1. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me dê graça, sabedoria e sensibilidade para falar com os teus filhos aquilo que o Senhor quer que chegue ao coração deles, em nome de Jesus. Amém. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se, foi recebê-los, prostrou-se em terra. Disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Vou fazer a minha primeira parada com você. Ló e a casa de Ló, a família de Ló, estavam numa cidade que estava perdida no pecado, em práticas que são reprováveis até hoje. Imagine há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. O fato é que o Jó, ele está com a família dele numa cidade perdida, mas o Jó, ele tem por trás da casa dele uma coluna de oração. O Ló era sobrinho do Abraão. Então, o Abraão, ele está intercedendo por Ló. Ele está orando por Ló, pela família do Ló. Por isso que eu falei para você, é importante você fazer a sua campanha. É importante você firmar o seu propósito pela sua família. Porque muitas vezes o seu familiar, ele é joia, mas ele está cercado de gente ruim. Ele está cercado de gente problemática. Às vezes, no trabalho, eu me recordo, eu graças a Deus, nunca usei droga. Conheço o cheiro da maconha, que jogava futebol, ali no campinho de futebol, estavam os maconheiros, que era como eles eram chamados na época. Aí eu me lembro bem dos maconheiros que eram conhecidos, porque eles sempre estavam lá, e nós, enquanto meninos, sempre fomos jogar futebol no campinho, então eu já conhecia, chegava lá, mas eles, os maconheiros, eu falo, o jeito que eles eram conhecidos, não estou aqui taxando ninguém, muito pelo contrário. Eles estavam sempre na deles, no canto deles, eles fumavam a maconha deles, e o cheiro é um cheiro que se espalha pelo ar. Acabamos conhecendo o cheiro da maconha, assim. Nunca vi um mato na frente. Não sei, se colocar um mato de cidreira, um mato de maconha na minha frente, eu não vou saber distinguir, a não ser pelo cheiro da cidreira, que aliás tem chazinho de cidreira ali para quem gosta. A cocaína, menos ainda. Cocaína,
Quando eu era mais novo, era a droga que só os ricos, muito ricos, usavam. Hoje não, hoje mudou muito. Mas um dia foi. Os que são como eu, da década de 70, 60, 50, sabem do que eu estou falando. Então, ali vinha o cheiro. E eu estava cercado de pessoas que muitas vezes estavam fazendo uso das drogas. E eu trabalhei numa empresa onde eu não fumava. Hoje eu acho que é proibido fumar dentro da empresa. Depende da empresa. Deveria ser proibido fumar, dentro ou fora da empresa. Deveria ser proibido, porque faz mal para o corpo, faz mal para o bolso, faz mal para quem está do lado, faz mal para o país. Não ajuda em nada, mas isso não é problema meu. Ei, pastor, vai falar do meu cigarro? Não, vou falar do mal que atinge a nossa nação, em específico. Então, eu trabalhava com eu me lembro, não vou falar nome de ninguém, eu trabalhava com com 2, com 3, eles fumavam. E não era necessário sair do barracão para fumar, eles fumavam ali à minha volta. Eu acabei desenvolvendo uma rinite. Se tiver alguém fumando lá na calçada, o cheiro chegar até mim, eu começo a espirrar. Por causa disso. Eu cresci com saúde, graças a Deus, mas por estar à volta de pessoas, eu me lembro quando eu estava na terceira série, 8, 9 anos, eu ajudava perto da minha casa, tinha uma leiteria, Laticínios Flor da Nata. Alguém já ouviu falar? Ouviu falar, Marita? Ouviu, João? 8, 9 anos eu ajudava lá. Trabalhava, hein? E me orgulhava de erguer 2 caixas com 20 litros de leite. Eu me orgulhava. Quando eu pegava 3 caixas, hoje não é mais, hoje mudou. Mas fazia isso. Trabalhava, ajudava o dia todo. E, em troca, eles davam caldeirões de leite para levar embora para casa, porque o leite vinha lá de Olímpia para cá, no caminho furava muito saquinho de leite. Quem já trabalhou com isso vai saber o que eu estou falando. Então o leite ficava todo na caixa de plástico, aí tirava o leite, separava, daí dividia. Um levava, chamava marmita. Um levava um pouquinho na marmita, o outro levava o outro pouquinho. Isso eu sempre levava. Então, ajudava 8, 9 anos. Eu estava na terceira série. Eu me lembro quando eu passei do segundo ano da terceira série para a quarta série. Eu falei para a moça que trabalhava na secretaria. Eu me lembro disso, comentei com ela. Falei, eu passei de ano celebrando, né, por ter passado da terceira para a quarta série. Ela me deu os parabéns. Era essa faixa. Eu trabalhei quando criança e não morri. Estou aqui para dizer que eu não morri, estou vivo. E eu não trabalhei pouco. Para não falar do serviço que nós fazíamos com meu pai, de carregar entulho. Tomava xingo porque o amendoim só ia para bagunçar. E eu tomava xingo por causa dele. Mas eu ia para trabalhar. Então, por que você está falando disso tudo, pastor? Lá na leiteria, tinha o pessoal que fumava também. E lá na leiteria, por vezes, o pessoal que fumava pedia, vai lá, acende um cigarro para mim. Eu nunca falei isso. E eu pegava, ia lá na bolsa deles, pegava o cigarro, acendia o cigarro, para as desgraças, porque quem faz isso é uma desgraça, precisa da graça de Deus. Se você faz isso, eu imagino que você não faça. Se você faz, é uma desgraça que precisa da graça de Deus sobre a sua vida. E ponto. Então eu ia lá, acendia o cigarro, levava o cigarro. Graças a Deus. Graças a Deus.
não desenvolvi o vício do cigarro. A bebida, eu acredito, foi ali, porque ali eles bebiam toda sexta-feira caipirinha. Quem já tomou caipirinha aí? O povo da caipirinha chegou. Pastor, não vejo a hora de ir embora para casa, hoje eu lambei uma. Miséria, chega dessa porcaria aí. Então, toda sexta-feira, tinha lá os limão Tahiti, eu lembro dos limão Tahiti. Pode ficar tranquilo que eu estou aqui com você. Não vai ficar pensando, pastor, eu estou aqui com você. Estou falando um pouco do que aconteceu comigo, que graças a Deus não foi pior, podia ter sido pior. Então eles tomavam a caipirinha deles. E eles ficavam com dó, porque eu era criança e estava ali vendo. Então eles me davam um gole da caipirinha. Eu fui tomando um golinho da caipirinha. E toda sexta eles tomavam. No fim das contas, quando eu me converti, eu tinha o garrafão de pinga do meu lado, eu tinha a garrafa de uísque, de vodka, vinho à vontade na geladeira. Você vê como que a influência, ela pode fazer mal. Às vezes, irmã, aí eu vou falar, mas vou falar sem medo de falar, com paz no coração, dormi bem, que eu até perdi hora. Se não fosse a Vânia com a Bela bater no portão aí hoje cedo, eu estava dormindo até agora. Eu desliguei o relógio quando cheguei tarde da Santa Casa, o Luiz não estava bom, ainda não está bom, mas vai ficar bom. E não liguei o despertador de novo. Bobiei, perdi hora. Então, a situação eu estou bem. E estou bem com essa mensagem já desde o começo da semana, mastigando para conversar com você. Às vezes a irmã tem um marido que está num círculo de pessoas. Eu não vou falar que aquelas pessoas são más pessoas. Quem sou eu para julgar ou para acusar alguém? Não sou ninguém. Mas às vezes as práticas não são boas. Às vezes as práticas não são boas. Então, irmã, pela misericórdia de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, ore e jejue para Deus tirar o seu marido de lá, para Deus dar novas amizades para o seu marido. Eu tinha 8 anos, 9 anos. Eu fui iniciado no vício do cigarro, que não pegou aquela desgraça, aquela tranqueira de cigarro, não pegou, graças a Deus. A bebida pegou. A bebida pegou. Com 9 anos. Porque eu estava à volta de pessoas que usavam, que faziam, e no final das contas eu acabei. Às vezes a pessoa está junto, o marido está junto de marido que trai a esposa sem dor no coração. Se você não quer ser a próxima, irmã, estou falando com respeito, mas com a autoridade que Deus me dá para falar com você. Você não veio aqui para distrair, você veio aqui para ouvir a voz de Deus. E eu estou aqui na unção que Deus derrama sobre a minha vida. Se você não quer ser a próxima, ore para Deus renovar as amizades do seu marido. Ore. Peça para Deus salvar o seu marido, peça para Deus salvar os amigos do seu marido. Quem sabe daí na igreja, todos crentes, todos com a Bíblia na mão, todos orando, todos jejuando, vai ser melhor. Estamos falando de família. Estou falando com você de família. Fora o meu, dá um mudo aí em todos, por favor. Às vezes a pessoa está junto de gente que usa a droga. É a mesma história. Para ser iniciado na droga não demora nada. Às vezes anda junto, está sempre junto com pessoa que está na prática do homossexualismo, do lesbianismo.
É a mesma história. Às vezes é no tráfico, é a mesma história. Às vezes é com pessoa violenta, é a mesma história. E por aí vai. Se eu for pedir para você me dar ideias aqui de questões que fazem mal à vida de uma pessoa, você vai me ajudar com muita coisa, eu sei. Tenho certeza. Às vezes está junto de gente que rouba. Pede para Deus. Então, serve para a irmã apenas essa orientação. Os maridos não precisam orar pelas irmãs, amém? Os maridos é a mesma coisa. Às vezes a irmã está sempre junto com aquelas uma que só faz fofoca. Se você quer uma mulher fofoqueira, é só você não orar pela sua mulher. E depois nem pode reclamar. Pastor, Deus me livre e me guarde. Então ore pela sua mulher. Para ela estar sempre junto de uma mulher que é de Deus. Sempre junto de uma mulher que tem um texto bíblico na ponta da língua. Para estar sempre junto de uma mulher que faz campanha. Eu fico, mas é lógico que a gente tem que saber respeitar o tempo de cada um. Para cada um tem o seu tempo. Mas tem gente que fala, não sei que tanto que vai na igreja. Olha que o que tem de mulher fugindo com o velho da lancha não é pouco, irmão. Escute o que eu estou falando. Eu estou contando para você o que está acontecendo. Com os novinhos, então, está os montão. Oi. O Abraão, ele estava orando pelo sobrinho dele e pela família do sobrinho dele, que estavam inseridos no meio de um monte de gente que fazia tudo o que eu falei e fazia muito mais ainda, coisa que eu nem falei. Então ele orou. Por isso que é importante você orar. Por isso que é importante a igreja orar. Por isso que é importante a igreja pagar um preço pelo marido, pela esposa, pelo filho. Nem falei dos filhos, hein, pai? Mãe? Nem falei dos filhos, que às vezes estão junto de amigo que não vai levar para lugar nenhum. Eles são uns bons meninos. Diz o ditado que gente boa, o inferno está soltando pelo ladrão. Não adianta só ser gente boa. Tem que ser gente boa, mas tem que ser crente. Tem que ter Jesus. Pastor, mas desse jeito então nós vamos ter que morar lá na lua, para nós não misturar com ninguém. Você me mostra onde está na Bíblia que Jesus foi morar na lua, que eu vou convidar você para nós juntar um dinheiro para construir um foguete e morar na lua também. Se Jesus não foi para a lua, nós não vamos precisar ir para a lua. Mas nós vamos precisar conversar lendo na Bíblia. Sim ou não? Olha para quem está pertinho de você, pergunta assim, você quer ver a sua família bem? E aí, o que ele respondeu? Sim ou não? Fala assim, então receba essa palavra, que é uma palavra de Deus para a sua casa. Amém? O Abraão estava intercedendo por Ló. E aí, pastor, o que aconteceu? Deus enviou os anjos na casa do Ló. Os anjos foram na casa do Ló exatamente com essa missão, salvar a casa de Ló. Salvar a casa. Mas você veja que a casa do Ló, ela estava passando perigo, não por aquilo que estava ali dentro, mas por aquilo que estava ali fora. Tem hora, Rose, que se a gente não mudar, Diana, o lugar, a situação que está à nossa volta, nós estamos correndo risco. Por isso que tem gente que fala assim, não, eu vou lá, mas eu sou de boa, eu me garanto, eu sou crente. Você é um iludido. Você não passa de um iludido, com todo o respeito que eu tenho por você, mas você não passa de um iludido, porque você não se garante. Se você se garantisse, não estava na Bíblia, o coração do homem é enganoso.
O coração do homem é enganoso. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Irmão, é sério. É conversa séria. É conversa muito séria, não é nem séria. É conversa que visa cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Os dias são maus. Eu não vou ficar aqui pregando escatologicamente, mas você tem visto que onde choveu a vida inteira já não está chovendo mais. Onde nunca choveu, está chovendo. Onde não tinha rio, agora tem rio. Onde tinha rio, agora não tem rio. Você já viu que onde não tinha terremoto, agora tem terremoto. Onde tinha terremoto, agora não tem mais terremoto. Você está vendo tudo. Você vê, eu sei que você vê. Eu sei que de alguma forma você acompanha. E eu não venho aqui para ficar falando, botar medo, vamos ficar falando escatologicamente. Eu não vou entrar nesse viés. Eu não entro. Nós estamos juntos aqui há 15 anos. E a pastora Kátia está aqui. Quando eu cheguei aqui, a pastora Kátia já estava. Né? Tem aquele corinho. Né? Eu não fico falando da escatologia, não fico. Por quê? Porque aqueles que são de Deus estão salvos. Eu vou falar sobre a importância de estar em Jesus. Eu não estou com medo, né? Tem gente que vai lá. Quem já foi no supermercado pegar o saquinho de açúcar, olhar o código de barra, fazer a conta, ver se dava meia mesmo? Quem fez isso? Nenhum de vocês fez? Patrícia fez. Pegou o pó de café? Não peguei o açúcar, peguei o pó de café. Já pegou o código de barra e fez uma matemática lá que dá 666. Vocês nunca fizeram? Você fez, André? Você estava se escondendo aqui, né? Eu não sabia que ele tinha feito. Teve uma época que era assim, irmão. A turma, antes de pegar, contava o código de barra, que se der 666 não leva, porque é da marca da besta, irmão. Se você é de Deus, na sua vida o maligno não vai te tocar. O sistema não vai te envolver. Agora, se você não é de Deus, você pode olhar código de barra, Sprite, não bebe Sprite porque é Spirit, e Spirit, meu Deus, não bebe Coca-Cola, porque Coca-Cola de trás para frente é diabo, meu Deus do céu. Quanta coisa, daí fica falando mal da vida dos outros. Não bebe Coca-Cola para depois ficar falando da vida dos outros. É melhor beber Coca-Cola, então pronto. E parar de falar da vida dos outros. Por exemplo, há outras tantas coisas que nós podíamos ficar conversando aqui. Então, a conversa de hoje é essa. O Abraão intercedeu pela casa dele. Deus enviou anjo para tirar a casa do Ló, sobrinho de Abraão, do meio. Se não sair do meio, não vai. É muito difícil. Acaba se perdendo junto. Eu estou pregando para uma igreja que quer ser salva. Estou pregando para uma família que quer ser salva. Por isso eu estou lendo o texto da Bíblia. Não vou ficar lendo o texto todo. É um texto muito legal, muito jóia. Que se ficar lendo, você vai ficando fazendo as paradas. Ele dá conversa, assim, ele dá muita conversa. Dá para ir até meio-dia, tranquilo, conversando, lendo só esse texto do Ló. Eu não vou fazer isso. Eu quero convidar você a pensar nisso aqui, Quarta-feira, quem estava conosco na quarta-feira, na campanha do Milagre Urgente, lembra que nós conversamos sobre o Daniel. Quem foi enviado lá até aquela cova para ajudar o Daniel na cova cheia de leões? Quem? O anjo do Senhor. Quem foi enviado lá até Sodoma para ajudar o Ló? Os anjos. Deus sempre envia o socorro. Se você quiser ouvir, entender, aceitar, muito que bem. Pastor, eu não costumo dar ouvido para pastor, não tem problema nenhum. Se o arrebatamento for hoje, for amanhã ou for depois da manhã, você ficar por aqui, aí você procura um pastor para te ajudar. A conversa é muito simples e muito fácil de entender. Deus, nesses dias, está enviando socorro para todos nós. O socorro não está faltando de lado nenhum. O problema, o Abraão e as filhas do Abraão, os genros, não quiseram, né, irmão? Você já está vendo, eu podia ficar falando disso, eu nem vou ficar falando disso.
Os genros não quiseram nada. Então você toma cuidado com quem você deixa namorar sua filha. Você toma cuidado com quem você deixa namorar o seu filho. Você tome cuidado, que você tem um genro, uma nora que não quer saber de nada com nada, vai acabar, às vezes, até desviando seu filho ou sua filha, né? Ou seu filho ou sua filha vai ajudar a desviar quem já está desviado. Então você toma cuidado. Os genros não quiseram nada com nada, não tem problema. Eles ficaram para trás. As filhas, elas foram para frente, junto com o pai. O Ló foi para frente. E a mulher do Ló? A mulher do Ló o quê? Por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela resolveu olhar para... Vou deixar meus amigos, vou deixar minha cerveja, vou deixar meu cigarro, vou deixar meus pinos, vou deixar. Não deixa. Faz igual o menino lá, o menino rico. Entre ficar com Jesus e com o dinheiro, ele falou, eu vou deixar o meu dinheiro, eu vou ficar com o meu dinheiro. E ele ficou com o dinheiro. Está até hoje com o dinheiro, sem Jesus. A eternidade sem Jesus, no inferno. E lá no inferno vai ter até código de barra. Vamos orar. Quero orar com você. Feche seus olhos. É uma conversa simples. É uma conversa franca. É uma conversa clara. Visando o que, pastor? A salvação da sua família. Deus sempre salva. Ele sempre envia um socorro. Nós precisamos apenas e tão somente estarmos sensíveis à ação de Deus no nosso dia a dia. Os anjos foram lá, Sueli. Os anjos foram lá. O Ló, com as filhas do Ló, acompanharam os anjos. A esposa do Ló resolveu olhar para trás. A esposa do Ló olhou, ela ficou. Os genros ficaram. Mas o Ló e as filhas foram salvos. Receberam de Deus a salvação. Nós vamos receber de Deus a salvação. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa manhã. Meu Deus, eu tenho certeza que se esse irmão, se essa irmã, se esse homem, se essa mulher, essa pessoa, meu Pai, saiu de casa e veio para o templo hoje, veio para o templo porque queria ouvir a tua voz. Eu tenho certeza. E eu te peço agora, meu Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito que é santo, ele fale melhor. Porque eu falei verdades, inclusive relacionadas à minha vida pessoal. Talvez o jeito que eu falo, Deus, não é o jeito mais amoroso que meu irmão ou minha irmã está acostumado a tratar dentro da casa dele, com os filhos, com as filhas, com a esposa, com o marido. Eu peço que o meu jeito de falar não seja levado em consideração, seja levado em consideração a mensagem que eu transmiti. E a mensagem diz que quando há intercessão, há salvação. O Ló e a família dele foram salvos, porque o tio, o Abraão, estava na brecha orando. Eu vejo esse irmão, essa irmã, tendo a oportunidade de orar pela família deles. Talvez eles estão aqui no bem bom, cadeira agradável, ambiente condicionado no ar, equipamento de som que permite chegar com clareza a voz até o último fiel que está em pé na parede. O áudio da transmissão com qualidade. Se a imagem não é tão boa, o áudio ele tem qualidade, para que a mensagem da salvação ela seja levada ao coração desse irmão, dessa irmã. Abençoa a todos em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo e poderoso nome. Diga amém.
Diz assim, ó, eu entrego ao Senhor mais esse dia da campanha, em nome de Jesus. Se você pode bater